outra matéria sua, você fala da necessidade desse olhar internacional, inclusive numa viagem sua para o Oriente Médio, falando de diversificar a economia. E como enxerga tudo isso que está na advocacia? Olha só, essa é uma pergunta bem boa. Na verdade, assim, eu acredito que a advocacia ela não tem limites, né? A advocacia, pelo fato dela ser extremamente intelectual, né, você pode desempenhar ela em qualquer lugar, né? Claro, olhando, né, sobre o direito que você está habilitado, né, a fornecer consultoria e atuar, né? Mas você consegue exercê-la de qualquer lugar do mundo, né? Apesar, né, dessa minha visão, eu não sou, né, um nômade digital, né, longe disso. Eu tenho uma base bem fixa em São Paulo, né, eu faço muitos congressos, muitas viagens de negócios ao longo do ano para vários países, e a ideia, né, é vender o Brasil, né, a ideia é levar a qualidade, né, e a prosperidade e as oportunidades do nosso país para outros lugares. E, claro, né, firmar relacionamentos, abrir novos mercados e aprofundar relacionamentos já existentes. Quando a gente fala de tantos países assim, né, 60 países, é quase um terço do globo, parece que a gente, né, tem uma agenda muito ativa no exterior. De fato, a gente tem, mas daqui do Brasil, né? A gente roda 90%, 80% do trabalho a partir aqui do Brasil. A grande diferença é que nós estamos, né, nos eventos certos, nas ocasiões certas, com esses clientes, esses parceiros internacionais, e a gente consegue manter uma linha de relacionamento bastante longeva com eles, né? Então, participar de congressos, participar de eventos, estar em feiras internacionais, estar em associações internacionais, conhecer outros advogados, empresários, investidores estrangeiros, ajuda muito nesse trabalho, né? E aí eu estou vendo uma pergunta aqui da galera, como dividir as funções da firma, né? Essa é uma coisa bem difícil, né? O que eu entendo é que o gestor ele tem que ter uma rotina, né? Ele tem que ter uma agenda. Eu tenho essa rotina internacional já há quase 9, vou fazer 10 anos agora. Dentro dessa rotina internacional, ela já está no meu dia a dia, então, apesar da Covid agora, né, era para eu estar em um congresso em Singapura, indo para a Malásia, porque a gente tem um cliente lá na Malásia, eu ia visitá-lo e depois eu ia para a China para visitar algumas cidades que a gente tem clientes lá na China também, ia ver esses caras, ir lá conversar com eles lá no escritório, tomar cafezinho e tal. Mas por conta da Covid não estou lá. Mas só esse ano eu já fui para 2 missões internacionais. Uma na França, para representar o escritório num reconhecimento que a gente recebeu lá em Paris. E em fevereiro eu fiz um roadshow com o meu sócio Léo Carvalho, da área trabalhista previdenciária, que é um avião. A gente foi para alguns países do Oriente Médio, onde a gente tem clientes parceiros lá, outros escritórios de advocacia, e a gente fez alguns negócios para empresas brasileiras lá na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes, e a gente foi lá ver os escritórios que negociaram do outro lado da mesa, foi conversar com eles, foi conversar com a embaixada brasileira nesses países. Então é uma agenda internacional. Aí a rotina que eu quero dizer é o seguinte, cara, como eu decidi que eu ia ter essa agenda internacional, eu botei isso no meu dia a dia. E não há nada que me tire desse percurso. O mundo pode estar caindo aqui no escritório que eu estou entrando no avião e indo lá para o exterior para ver os nossos clientes, para estar nos congressos e nas associações. Agora, a grande resposta para a sua pergunta é o seguinte, o gestor de um escritório, o advogado gestor, o sócio gestor, né, ele precisa ter boas pessoas ao seu lado. E aí a gente volta para a resposta daquela outra pergunta, né? Time é tudo, né? Ter bons assessores, boas pessoas ao seu lado é o que te permite dividir funções, né? E aí vou até mandar um beijo para minha querida mulher Bruna Fernandes, que está entrando aqui, que me ajuda a dividir uma função fundamental, que é cuidar do nosso filho Bento, né? Que é um cachorro de 4 patas, um golden retriever de 40 e poucos quilos, mas ela me ajuda muito com isso também e, obviamente, com várias outras coisas. Então, se cerque de pessoas boas, que assim você vai conseguir dividir as funções não só do escritório,
mas da sua vida. E pode ter certeza, né, que tudo aquilo que você divide também, né, você compartilha com outras pessoas, você também tem que aguentar quando compartilham com você. Então é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu fico responsável por essa agenda internacional, eu faço isso em nome dos meus sócios também. Então tem um cliente importante lá no exterior, pô, o Felipe está indo lá para fora, aproveito o Felipe, né, e faço o Felipe visitar esse cliente em nome de um determinado sócio, ainda que ele seja o dono da conta. Então, é uma troca. Eu só tenho que agradecer com tanta informação, passar assim teu dia a dia, entusiasmar ainda mais as pessoas para se inspirar nessa trajetória de sucesso, jovem, fazendo a diferença, buscando essas áreas ainda pouco desbravadas. Você pode ver que alguns setores, sim, há muitos escritórios ainda instalados em São Paulo pensam dessa forma. Eu moro aqui no Ceará, outras pessoas também vêm de Santos, de Minas, de Curitiba, que nos assistiram. Agradecer toda a nossa audiência. E para finalizar, Felipe, passou quais habilidades considera necessárias para esse advogado, desse já presente, né? Acho que as pessoas falavam muito do advogado do futuro e hoje acelerou, a pandemia acelerou você tornar esse advogado. O que você considera? Principalmente suas aptidões, aquilo que você, nesse tempo todo, trabalhando em grandes escritórios, com a sua empresa própria e também negociando, o que você considera importante a ser desenvolvido? Eu acho que hoje os advogados, eles forçosamente vão se tornar empresa. Eu acho que isso pós-pandemia. Por quê? Home office não podia. Tinha que estar de terno e gravata. Sempre foi mais conservadora. A advocacia sempre foi uma profissão mais conservadora. E não dá mais. Então hoje, de repente, um grande escritório vai ser engolido por um escritório menor, mas que investe mais na divulgação de conteúdo e na divulgação de conteúdo de qualidade. Aquele e-mail chato, aquela newsletter chata, né? Aquele vídeo que você gravou que é chato, não tem mais espaço. Me pincela a ideia, me diz o que você estudou, o que você leu, o que você aprendeu, que tenha fit com o meu negócio. Entenda quem é seu público, como falar com ele, quando falar com ele, de que forma falar com ele. Se você não tiver isso, você vai ser só um profissional técnico. E a técnica, você compra do João, do José, do Fernando, mais ou menos. Hoje você precisa ter advogados que tenham outras habilidades. Uma habilidade comercial. E o que é uma habilidade comercial? Uma habilidade que diga ao mundo que você existe, por que você existe, que diferença você faz nesse mundo. Se você não sabe se comunicar, você está deixando um mercado de lado. Esse mercado ele vai ser abocanhado por pessoas que já têm essa percepção. Então, E digital também, né? Óbvio. Comercial e digital. Comercial e comercial digital. Eu tive no escritório de um grande amigo para consultar sobre um processo pessoal. Eu falei, olha, estou até com uma dificuldade aqui, um problema, mas não é o que vocês fazem. Ele, não, a gente faz sim, há 10 anos. Eu falei, eu nunca soube. Se eu que sou seu amigo não sei, quem dirá o resto do mundo? Então, o advogado, ele é criado para mergulhar no livro, mergulhar no detalhe, nos códigos. Então, ele acaba sendo muito focado num ponto específico e deixa de ver o resto. E não é que esse cara vai deixar de existir. É legal que você tenha uma coexistência entre uma pessoa super técnica, que vai ler todos os detalhes, mas alguém que saiba contar ao mundo que isso existe. Então, por que a Ferrari é um super produto de desejo? Porque transformaram isso num produto de desejo. Transforme você, o seu negócio, a sua atividade num produto de desejo com consistência. Porque você também vender algo e o atendimento é ruim, e a qualidade técnica é ruim, então você também vai ter um ciclo curto de duração. Então, ter uma área comercial / comunicação, ou seja, comercial, marketing, PR, ou seja, relações públicas, tudo isso é importante. E o que é uma área comercial? Qual é o escritório que tem CRM? Eu conheço meus clientes, eu sei que serviço ele contratou de mim no ano passado, quanto ele pagou, eu sei se ele contratou outro serviço, eu sei de quem ele contratou esse serviço, eu sei quanto ele pagou, eu sei se eu posso prestar esse serviço. Nada. 100% blind. Ele não sabe nada do cliente dele. Ele não conhece o cliente dele. Quando termina o contrato, quando termina a operação, você pergunta se ele foi bem atendido?
Não é só o dono da empresa, o diretor, o gerente, o advogado interno. Você sabe se essas pessoas gostam do seu serviço, se é unanimidade, se tem alguma coisa para mudar, você não sabe nada como regra. Por quê? Você nunca se esforçou. Você está acostumado a receber a demanda, precificar, ganhar um honorário fixo, um honorário de isso, você não se preocupa. Então, um advogado que não tem um olhar para o cliente é questão de tempo. 1 ano, 5, 10, mas esse vai deixar de existir. Então, hoje, eu acho que a gente caminha numa velocidade super rápida para que escritórios virem empresas. Se ele não for uma empresa, tal qual qualquer outra, ele vai morrer. Seja sociedade unipessoal, sociedade de advogados. Qualquer uma. Vanessa está pedindo a volta do Telegram. Os áudios ajudaram muito. Ah, O é? Gregory falando do Valverde Barreto, poderiam fazer um curso para advogados que querem atuar na área de vocês. Área do futuro, né, gente? Bacana. Agradecer. É, Valverde, eu peço desculpa aí para todos. pelo Telegram. Eu quero muito compartilhar as coisas que eu aprendi e o porquê. E eu não estou dizendo que eu sei muita coisa, mas da mesma forma que algumas frases e alguns conselhos fizeram muita diferença na minha vida, eu sinto a vontade de compartilhar. E eu compartilho isso, só que eu compartilho de forma ocasional. Eu quero fazer disso um processo. Eu acho que não tem nada melhor do que você contribuir, do que você ser solidário e você colocar o seu ponto de vista. E se isso puder ajudar alguém, e, poxa, é bacana ouvir isso, bacana que você contribuiu para a vida de alguém, que bom, porque eu acho que esse é o ciclo. As pessoas se ajudam. Não tem mais o meu conhecimento guardadinho versus o seu conhecimento. Vamos todo mundo colocar aqui numa cesta o que sabe, o que aprendeu. E exemplo, essa sua live é para isso. Por que que estamos fazendo essa live? Para a gente poder atingir determinado número de pessoas que podem ouvir alguma coisa de importante. Eu sou nascido e criado na Bahia, vim para cá com 21 anos, não tinha um amigo, não tinha dinheiro para tomar uma cerveja no bar, morava num apartamento super pequeno, comia lasanha congelada todo dia. Hoje eu não consigo olhar para a cara de uma lasanha congelada. Não tinha dinheiro para ligar, eu morava num flat. Do flat para a namorada que estava na Bahia, tinha que ir por Orelhão. E tudo isso só me fez mais forte. Então, se eu conseguir crescer profissionalmente, pessoalmente, poxa, esse exemplo ele pode tocar outras pessoas. Porque eu não tenho nada demais, eu não tenho 3 braços, eu não sou genial, nunca fui. Eu sou alguém que trabalhou muito e que continua trabalhando muito de forma insistente, de forma consistente. Então, essa curiosidade de querer entender o que eu não sei sempre fez a diferença. Então, o dia tem 24 horas. Se você assiste o jogo do Corinthians quarta, domingo, faz um happy hour quinta, sai para jantar na sexta, sabe o churrascão no dia todo, porra, você vai ser um cara bem sucedido? Dificilmente. Só se você acertar na loto. Agora, acorde cedo, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, leia livro, leia valor econômico, converse com um advogado bem-sucedido, converse com um cara mais velho, converse com um empresário, almoce com um empresário, ouça a dor dele. Óbvio que esse conjunto de ideias ao longo do tempo vai te fazer um profissional melhor. Então, se esse exemplo puder servir para alguma outra pessoa, que ótimo, é isso. Então, eu vivo um momento muito puxado de trabalho, mas eu acredito que de forma consistente, pós-Covid, eu vou conseguir partilhar alguns pontos de vista ou algumas experiências que eu tive, porque eu acho que isso pode ajudar. E é legal hoje com a internet que isso fica disponível, então a pessoa acessa quando quer. Só que eu também não gosto de fazer nada mal feito, então eu quero fazer isso melhor, de uma forma melhor programada, com um roteirozinho, que a agenda não apertada. Show. Tem algumas perguntas também aqui bem interessantes. Volta do Telegram, acha que contrataria alguém, advogado por Instagram, às vezes quer excluir o Instagram, mas vê que é importante ser lembrado. O que você pensa? Outra pessoa perguntando quais as compras de ativo judicial você compra, além de direito trabalhista e consumidor. Emanuel falando, Barreto, se você pudesse escolher entre saber tudo de técnico ou saber lidar, tudo de administração ou comercial, eu escolheria comercial e digital. Gente, eu demorei muito a entrar no mundo do digital e para mim foi de toda importância para poder expandir a associação. Sou presidente idealizadora da Associação Internacional de Advogados, LOTOGS, que nós impactamos em todos os estados do Brasil e em 11 países.
E o meu quadro de entrevista agora, no período do efeito corona, já impactamos mais de 20 países e a pretensão é exatamente expandir ainda mais o posicionamento dos advogados, dos empresários, que a nossa associação abraça contador, projetista, marketing, administrador, segurança de informação. Então, é com essa visão holística de mercado, que se não fosse o impacto da internet, não teria acesso a nada. Exatamente. Então, invista tudo. E o Covid, ele antecipou muita coisa. Ele acelerou muito o processo. Então, eu acho que a gente vai ter diferentes perfis de advogado. A gente está acostumado com um perfil de advogado único. Isso era do passado. Hoje, há um movimento lento que me parece ter sido acelerado por conta da crise. Então, precisa ter marketing, precisa ter comunicação, precisa ter Instagram. Se amanhã for TikTok, vá para o TikTok. As pessoas precisam saber que você existe. Oi? Escrever artigo, LinkedIn, você tem que escrever artigo, gente. Agora, por que não funciona no escritório de advocacia? Porque você quer que o mesmo, veja só, o mesmo advogado, ele capte cliente, ele atenda o cliente, ele faça lá o contrato ou a defesa, ele treine o estagiário, ele contrate pessoas, ele fale com o administrativo, ele controle a fatura, escreva artigo. Qual é o resultado disso? Ele não faz nada direito. Ele não capta direito, ele não escreve artigo, ele não cuida do financeiro direito. Óbvio, dia de 24 horas. Então a gente começou, mais uma vez, a virar empresa. Então eu vou ter uma pessoa para olhar o financeiro. Esse cara precisa ser bom. Faturamos mais, não faturamos menos, o contas a receber está desse tamanho, vou fazer antecipação, não vou. Então tem que ter o cara do digital e tem que ter o cara do direito. O cara que vai estudar todos os tratados, como é que é no Brasil, como é que é no exterior, para dar substrato a isso. Precisa ter um casamento de diferentes habilidades. Um casamento de iguais, eu acho que ele vai existir, mas em muito menor escala do que a gente vê hoje. Respondendo uma pergunta, a gente olha créditos cíveis, precatórios, trabalhistas, juizados, a gente é agnóstico com relação à tese. Se houver um bom direito contra um devedor solvente, a gente tem interesse em olhar. Eu estava lembrando aqui que agora todo mundo, os estados, os municípios, não querem pagar mais precatório. O Tribunal de Justiça adiou o pagamento por mais 180 dias. Que previsibilidade tem esse país? Nenhuma. O que é um precatório? O poder público, Estado, União, município, ela comete uma infração com você. Ela invade a sua fazenda e desapropria ela. Vou te pagar. O que ela faz? Sua fazenda vale 1 milhão, ela diz vale 10 mil. O que você faz? Entra com processo. A procuradoria é obrigada a recorrer. Então entra com defesa, com recurso, com agravo de instrumento, agravo regimental, reclamação do CNJ, faz tudo. Aí seu processo passa 20 anos. Depois de 20 anos você recebe, ou 30? Não, você não recebe. Você recebe um precatório. O que é um precatório? É um título de dívida, que tem uma fila para pagamento. E aí você espera mais 8 anos. Então é um inferno viver a vida de um precatório. E agora eles querem adiar, no caso São Paulo já adiou por mais 6 meses. Então é uma espera infindável. E o governante que assume, o prefeito, o governador, o presidente, ele não quer pagar a dívida do passado. Por quê? Se ele pagar a dívida do passado ele fica com menos caixa. O caixa ele quer usar para a obra, porque aquela obra gera voto. Se gera voto, ele consegue eleger o governador, ele consegue se reeleger e por aí vai. Então é um sistema ruim. Então você tem um incentivo para o político ele fazer o número de dívidas que ele conseguir, isso antes da lei de responsabilidade fiscal, e ainda assim dá para burlar, porque você descontrata, você rescinde o contrato, até esse processo virar uma dívida para pagamento, já se passaram 30 anos, então já não é o mandato dele, é o mandato do outro. Então a gente vive ainda uma bagunça que eu espero que seja simplificada. O tempo de duração do processo ele precisa ser reduzido. Essa quantidade de processo e de recurso, ela precisa acabar. Processo trabalhista, eu não acho melhor. Mas você sabe que em 5, 7, 8 anos acabou. Por que um processo civil precisa ter 30 anos? Você tem uma decisão de 3 embargadores. Se um votou diferente, não, embargo de divergência. Não dá. Não dá para o STF analisar esse número de casos. O juiz tem que dar uma decisão, o tribunal, ele confirma essa decisão ou não. STJ, STF, esse mundaréu de recursos, isso precisa acabar. Isso faz da gente um país agrário, um país medieval. A gente precisa ser como os Estados Unidos. Lá as pessoas têm medo de receber um processo.
Por que existem as class actions? Por que a Petrobras fez um acordo na class action com relação ao escândalo do Petrolão? Porque se o processo continuar, sai mais caro, dói no bolso. Então, a gente precisa ter essa cultura aqui e urgente. Não dá para um ministro pensar de um jeito, o plenário do outro, e amanhã ele acorda pensando de outro jeito. Isso precisa acabar. O Brasil não merece esse corpo de político, nem esse corpo de magistrados. Tem políticos bons, tem magistrados bons, mas a maior parte deles, Castelo de Areia, lava-toga, tem muito bandido. Muito bandido. Infelizmente, pessoal que vende sentença, vende decisão, que o filho trabalha no escritório de advocacia, que a esposa do ministro trabalha no escritório de advocacia, e só ele consegue. É lá o presidente do TCU, o Haroldo Cedrais, o filho Thiago Cedrais. E um novo bilionário, porque ele sabe mais direito que todo mundo, ou porque tinha tráfico de influência. Precisa acabar com essa coisa. O Brasil não merece esse tipo de gente. A gente merece crescer e merece evoluir. Então, a tecnologia também é um aliado para tornar tudo isso público. Tempo de duração do processo, por que aquele juiz muda daquele jeito. Lá na Estônia já tem um robô juiz e aqui também já tem a plataforma Mais, que o Mudamos Mais, que utiliza a tecnologia blockchain para a gente poder acompanhar o dinheiro público. Então, a gente tem esse tipo de economia, 99% digital, que nesse período da pandemia está crescendo a renda per capita altíssima, que a gente tem que trazer experiência para cá. Claro. Concordo plenamente com tudo. Mas eu acho que eu falei de um aspecto ruim, que são essas decisões, essa imprevisibilidade, mas pela primeira vez na história eu vejo pessoas boas indo para o governo. Esse governo tem defeito, o presidente tem defeito pra caramba, mas é a primeira vez que eu vejo um corpo técnico. Eu vejo pessoas qualificadas indo para o governo. A gente viu o nascimento do Novo, que é um partido que não quer usar dinheiro público. A gente está vendo deputados novos, juízes novos, cabeças novas, procuradores novos. A Lava Jato é um produto de uma cabeça nova, que tentaram boicotar e que tentam boicotar, mas é um produto de gente nova. Então, daqui a 4, 8, 12 anos, eu imagino, várias pessoas de bem vão se tornar deputados, vereadores. Não essa pataquada. Veja a votação do impeachment da Dilma. Que nível horroroso de político. Que nível horroroso de campanha política. Pelos animais, vote em mim. Por isso, não é isso. Então, a gente passou muito tempo, eu acho que, dormindo. E esse sono, eu acho que ele está indo embora. As pessoas estão acordando, estão tendo consciência, estão discutindo política como nunca discutiram. Antes a gente era muito bovino, muita aceitação. Rodrigo, está polarizado, mas pelo menos está discutindo. Então, vamos ver a beleza dessa transformação. Política passou a ser um assunto diário e não um assunto de pouquíssimas pessoas. O governo do PT foi eleito e depois o público de baixa renda não votou no PT. Porque descobriu que era um partido mais ladrão do que os outros, ou tão ladrão quanto os outros. Então, não tem mais algo top-down, ou seja, poucas pessoas pensam e entendem de política. Hoje as pessoas querem se informar. E que bom que a gente vive esse processo de transformação. Deus queira que seja rápido. E o impacto das mídias sociais, o impacto das pessoas que estão... Os jovens estão tendo ainda mais poder de vez e voz, co-criando tudo isso e realizando, né? Está vindo a fase da rebeldia e ação do centro. Fico muito feliz. Isso é Rodrigo, muito bom. Passa um conselho para a gente, Oi? todos que nos assistem. Tem outras perguntas que está falando aqui de cessão de crédito trabalhista, teoria do direito indisponível. Vocês falam com o Rodrigo no privado, que o nosso tempo já está finalizando. Deixa ele se despedir e passar um conselho para todos que nos assistem. Parabenizar toda a atuação, eu já te acompanhava na rede social, tinha visto alguns vídeos, enfim, alguns artigos, mas é totalmente diferente você compartilhar, você ouvir o outro, você ter a disponibilidade, a acessibilidade. Eu acho que os grandes influenciadores, eles dão oportunidade para todas as pessoas, porque aquela pessoa pode impactar a sua vida de alguma forma. Eu sou muito grata por essa oportunidade, grata pelas pessoas que nos assistiram, que nos acompanharam e que ainda vão nos assistir, porque eu vou colocar em todos os nossos canais de circulação e também agradecer a sua participação na nossa segunda edição. O Rodrigo vai ter um artigo aí abordando sobre case de sucesso um jovem advogado, empreendedor, visionário, que vai trazer grandes experiências para todos nós.